Muito bem, meus irmãos, é com gozo no coração e alegria que cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinto-me honrado com o convite para participar desse trabalho, não conhecia antes, e também tenho a alegria de conhecer vocês que estou vendo, alguns acho que a maioria pela primeira vez, mas é muito bom estarmos juntos. Estamos distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente. Estamos no mesmo propósito, o estudo da Palavra de Deus. O tema, como o pastor André Oreda falou, a declaração de fé é um tema que eu tenho comentado, tenho falado sobre isso, já falei na Escola Bíblica de Obreiros de São Paulo, no Belezinho, e também nos trabalhos da CPAD, trabalho de escola dominical. A última vez que eu falei sobre o tema, não como programado agora, porque agora eu tenho dois períodos, né? 2 períodos de 1 hora. E no congresso de escola dominical, promovido pela CPAD, eu tenho 1 hora e meia, 1 hora e meia. Eu tenho falado também sobre esse tema. Então, antes de mais nada, eu quero ler a palavra de Deus como base do tema, que está... Deixa eu pegar aqui um óculos. Muito bem. Está no livro de Esdras. Na verdade, o livro que nós vamos estudar agora, nesse próximo trimestre, Esdras e Neemias. Então, livro de Neemias, desculpe. Vamos ler Neemias no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Está aqui. E os versículos 4 ao 8. Neemias 8, versículos 4 ao 8, onde lemos o seguinte: E Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Amém. Meus irmãos, é uma leitura na Nova Almeida Atualizada. Não sei se os irmãos sabem, a convenção agora, a última convenção em Belém do Pará, adotou também como texto padrão das Assembleias de Deus, não substituindo a Almeida Corrigida, mas um texto alternativo, para que os irmãos tenham tempo de analisar e, quem sabe, mais para frente, ela venha a ser o texto realmente principal. Porque, se os irmãos acompanharam a leitura, deu para perceber que a linguagem é mais simples, porque a vontade de Deus é que
o povo conheça a sua palavra. E quando foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, em Londres, em 1804, o propósito dela era um propósito duplo. Número um, colocar a Bíblia à disposição de todo o povo, numa linguagem que todos possam compreender e por um preço que todos possam adquirir. Então, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, fundada em 1804, 10 anos depois, 12 anos, em 1816, foi fundada a Sociedade Bíblica Americana, e essas duas sociedades bíblicas supriram o mundo com Bíblia por mais de 100 anos. Hoje, são muitas. Hoje, as Sociedades Bíblicas Unidas têm membros, 148 sociedades bíblicas no mundo. 148 sociedades bíblicas do mundo agregadas, afiliadas às Sociedades Bíblicas Unidas, que tem sede hoje em Londres. Muito bem, então hoje temos essa riqueza, temos esse grande número de equipes de traduções da Bíblia pelo mundo todo. Então, o que acontece? A Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada em 1948, dia 11 de junho de 1948. E ela cumpre esse propósito, disponibilizar a Bíblia por um preço que todos possam adquirir e numa linguagem que todos possam compreender. Então, essa, a nova versão Almeida atualizada, ela foi apresentada na convenção e foi aprovada. Então, um texto padrão também usado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Muitos ainda não conhecem, o texto é novo e a mensagem ela mantém a fidelidade, um texto fidedigno e também numa linguagem mais acessível para o povo. Muito bem, então, por isso que eu leio, nós adotamos em Jundiaí como texto padrão, mas muitos têm ainda a Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida ela é muito fiel, ela é literal, ela é um texto que tem termos ali que se torna difícil para o povo de instrução mais rudimentar, tá certo? É uma linguagem bonita. Eu não consigo me livrar dela até hoje. Muitas vezes eu estou citando a Bíblia, aí escapa, sai a corrigida. Vai fazer o quê, né? Eu fui criado com o texto da corrigida, os versículos que eu memorizei corrigido. Então, eu estava lendo lá no Rio Grande do Sul, no trabalho da Escola Dominical da CPAD. Então, o irmão Ronaldo mandou que eu lesse o texto, que era o texto de João 1, versículo 1 ao 14. Eu estava lendo nela, na Nova Almeida Atualizada. Quando eu cheguei no versículo 14, escapou. Não teve jeito, viu? Aí teve que sair a corrigida, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e cheio de graça. Então, o que acontece? Lendo na Nova Almeida Atualizada, mas saiu a Almeida Corrigida. Então, mas a gente tem que pensar na nova geração. O nosso povo está acostumado, conhece, sabe o que é côvado, o que é o caminho de um sábado, está acostumado com os mesoclismos, louvar-te-ei, dai, ser-vos-á dado, sabe? Essa linguagem o nosso povo já conhece, porque foi educado com a Bíblia. Mas temos que pensar na nova geração e o público que não é evangélico, né? Então, é importante a gente já ir preparando o público para um texto mais acessível. Agora, claro, que a Almeida Corrigida vai permanecer isso aí. Somente a Assembleia de Deus e a Cristã no Brasil adotam a nova a Almeida Revista Corrigida, né?
é uma revisão de 1898. Foi a primeira edição da Almeida que saiu com títulos, os parágrafos com os títulos, e também como revista corrigida. Antes era o texto, era uma revisão correta, a revisão correta feita em Lisboa. Né? Então, depois disso, ela foi submetida a 4 revisões, uma em 67, outra em 94, e a última, que é a 4ª edição, que foi em 2010, por conta da nova reforma ortográfica da língua portuguesa. Né? Então, a Almeida corrigida foi submetida a 4 revisões em um pouco mais de 100 anos. Né? Mas, muito bem, então, é só uma explicação por que eu li o texto. Então, o texto que eu li, meus irmãos, o texto aqui mostra que muito cedo na história do povo de Deus já havia necessidade de se entender as Escrituras Sagradas. Então, Esdras, como escriba e ensinador do povo, foi de Babilônia para Jerusalém com esse propósito de instruir o povo, recebeu essa incumbência da parte de Deus. E o texto que nós lemos mostra que, mesmo depois de lido o texto, é claro que muitos expositores do Antigo Testamento falam, entendem, e tem um certo fundamento, que o povo falava aramaico, a língua que ele trouxe de Babilônia. Então, em Israel, na época, já não se falava mais hebraico, só nos ritos, sinagogas. A tradição rabínica diz que as sinagogas foram criadas por Esdras, mas há outros que acham que Ezequiel, lá na Babilônia, aquela reunião dele ali já era um princípio da sinagoga. Mas não é o caso aqui. O importante é mostrar que há a interpretação de que os sacerdotes, quando foi lido o texto da lei do Senhor, o sacerdote estava explicando, traduzindo para o aramaico. E aí eles falam que a tradução, o Targum é a Bíblia aramaica, como nós temos a Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, como temos a Vulgata latina, que é a Bíblia em latim. Então, o Targum é o Antigo Testamento hebraico. Temos também a Peshitta, é aramaico. A Peshitta, na verdade, ela é completa, ela é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, só que é em siríaco. O siríaco nada mais é do que a língua aramaica, mas escrita com caracteres específicos. Né? Então, o siríaco é uma língua que possui 3 alfabetos. Né? Ela escreve, quer dizer, a pessoa falando, quem ouve entende. Entendeu? Mas para ler, aí tem que conhecer o alfabeto. Tem o alfabeto nestoriano, tem o alfabeto chamado Certa com S, né? Certa, e tem o alfabeto Stringelo. Então, são 3 alfabetos diferentes que escrevem o mesmo texto. Então, quando a pessoa lê, quem ouve, não importa que alfabeto que é, não tem problema. E o alfabeto aramaico. Então, eu tenho aqui a Peshitta, tem o Novo Testamento, mas com caracteres hebraicos, né? Que é usado no hebraico, mas, na verdade, aquele alfabeto, nós falamos de letras hebraicas, na verdade, são letras aramaicas, né? Que o hebraico usa o mesmo alfabeto. Então, mas eu também tenho a Bíblia, o Antigo Testamento, a Peshitta, com o alfabeto Stringelo. Também tem isso. Só que eu não leio Stringelo. Eu só comecei a estudar o siríaco, mas eu não prossegui, porque tinha muita coisa pela frente. Eu tenho todo o material aí, espero um dia ter a oportunidade de estudar essa língua, muito bem. Mas aí muitos interpretam que os sacerdotes estavam ali explicando
que o povo que veio da Babilônia, temos ali duas gerações. Temos a geração que veio com Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, que chegaram em Jerusalém por volta do ano 536, mas cerca de 80 anos depois, chega Esdras em Jerusalém. Talvez alguns daquela turma que veio com Zorobabel, são cerca de 50 mil pessoas, está lá no capítulo 2 de Esdras, capítulo 2 tem o número, esse número, não chega a 50 mil, 49 mil e alguma coisa. Muito bem. Aí, cerca de 80 anos depois, chega Esdras com mais outra equipe, outro grupo, e a maioria de sacerdotes que vem da Babilônia com Esdras. Muito bem, que retornam do cativeiro. Então, tinha uma população boa já em Jerusalém, na Judéia, naquela região, mas só que aquele povo falava o aramaico porque era a sua língua materna. Foi a língua que eles foram criados na Babilônia. Então, o que acontece? E quando Esdras lê o livro da lei, então as pessoas não entendiam, se bem que aramaico e hebraico são muito próximas dessa língua, mais próximas do que o português e o espanhol. Se você ouve alguém falando em espanhol, você sabe que aquilo é português. Nem precisa saber espanhol, mas algumas palavras você consegue captar, consegue entender. E o aramaico e o hebraico são mais próximos ainda do que o espanhol em relação ao português. Então, e aí começou o processo, segundo os expositores do Antigo Testamento, começou o processo de tradução do Targum. Targum é uma palavra hebraica que significa tradução, que é a Bíblia aramaica. A Bíblia aramaica. O Antigo Testamento aramaico se chama Targum. Mas o que a gente vê aqui não era só isso, não era só uma questão linguística, não era uma questão de tradução, era a explicação da palavra. Porque a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado. Precisa ser interpretado. E a igreja, muito cedo na sua história, sentiu essa necessidade. Foi aí que surgiram os credos. Então, a declaração de fé é uma confissão de fé. E o que é uma confissão de fé? Então, a confissão de fé é um credo mais elaborado. E o que é o credo? O credo é uma definição mais curta, que isso aparece na introdução da nossa declaração de fé. Os credos são, abre aspas, interpretações precisas e autorizadas das Escrituras, fecha aspas. Então, os credos são isso. Interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Então, você vê que a igreja precisa, desde o início da sua jornada, já no segundo século, ele já sentiu necessidade de sintetizar as Escrituras, de resumir as Escrituras, para que as pessoas, principalmente, a necessidade mais urgente para se criar um credo foi justamente o batismo, porque o Novo Testamento fala muito pouco sobre o batismo. E quando os apóstolos se foram, muita coisa da prática do dia a dia não ficou registrada. E aí, como realizar o batismo? Como preparar os novos convertidos para o batismo? Então, foi aí que surgiu a necessidade dos credos. Outra coisa também, o cristianismo se espalhou rapidamente, entrou nas civilizações grega e romana, e aquelas pessoas que se convertiam era uma nova realidade que a igreja estava enfrentando, e aí simplesmente a repetição de versículos bíblicos não era mais suficiente. Então havia necessidade de explicações.
E nesse meio tempo surgiram também as heresias, os ensinos contrários às Escrituras Sagradas. E aí surgia a necessidade de definições teológicas, de formulações teológicas. E assim surgiram os primeiros credos. Muito bem. Então, os credos surgiram para sistematizar o ensino bíblico, para interpretar de maneira concisa e clara as Escrituras Sagradas, para proteger a igreja das heresias e preparar os novos convertidos para o batismo, para que eles conheçam os ensinos básicos das Escrituras Sagradas, os ensinos da fé cristã. Muito bem. Outro documento importante da igreja, que também tem esse mesmo propósito, são as confissões de fé. As confissões de fé têm esse mesmo propósito de interpretar as Escrituras, mas as confissões elas são mais elaboradas e são mais restritas. Os credos são mais amplos e as confissões de fé elas se restringem às denominações e muitas vezes uma denominação tem mais de uma confissão de fé. Na Europa, principalmente, depois da Reforma Protestante, precisavam porque eles passavam as fronteiras e a legislação de cada país ela é específica. Então, às vezes, a confissão de fé de uma denominação evangélica, ela servia naquele país, naquela região, mas precisava ser adaptada no outro país, mesmo sendo da mesma denominação, porque tinha que se adequar à legislação daquele país. Então, a confissão de fé ela é mais ampla, ela é mais elaborada e é mais restrita. E também outros dois documentos que têm também propósitos similares são os símbolos. Símbolo, ele é um termo mais genérico. Então, quando eu falo um símbolo de uma determinada instituição religiosa, de uma determinada igreja, esse símbolo pode ser uma referência ao credo, a um credo, e pode ser também uma referência a uma confissão de fé. O símbolo é um termo genérico. Ambrósio de Milão, no Concílio de Milão, no ano 390, ele chama o credo dos apóstolos de símbolo apostolorum, quer dizer, símbolo dos apóstolos. Então, o símbolo é também um documento que tem esse propósito de sintetizar e resumir, interpretar as Escrituras. Muito bem. E, finalmente, o catecismo. O catecismo, muitos pensam que o catecismo surgiu no catolicismo, mas não. Lutero, no ano 1529, assustado com a ignorância do povo com relação às Escrituras Sagradas, ele escreveu o Catecismo Maior, que era um comentário, uma explicação dos 10 mandamentos, do Pai Nosso e do Credo dos Apóstolos. Então, esse era o conteúdo do Catecismo Maior que Lutero escreveu. E depois ele escreveu o Catecismo Menor, que era para a liderança da igreja. Depois outros, o Catecismo de Heidelberg também, que foi preparado para o ensino nas escolas. Interessante. Então, o Catecismo de Heidelberg também produzido na época da Reforma. Então, são estes os 4 documentos básicos, e a nossa declaração de fé é um deles. A nossa declaração de fé, porque quando a comissão se reuniu para preparar esse documento, primeiro ponto, qual o nome, qual o título desse documento? Porque se falava de credo, a comissão do credo. O Brasil inteiro chamava isso, a comissão do credo. As pessoas que nos procuravam falavam comissão do credo. Mas acontece que credo é um termo técnico. Credo vem do latim, que quer dizer creio. Eu creio.
Então, o credo, como escreveu aqui o historiador Philip Schaff, ele diz o seguinte, olha o que ele fala sobre o credo. Ele diz o seguinte, o credo ele diz assim, ele diz assim, olha, o credo, fala assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Fecha aspas. Então, veja. Agora, o que me chamou a atenção é nessa primeira frase. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia, ela revela a verdade em forma de vida e de fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. Então, veja, a Bíblia, ela revela a verdade de forma natural. Você não vê na Bíblia, por exemplo, um capítulo sobre a salvação. Se alguém pergunta, viu, irmão, mostra para mim um capítulo da Bíblia que trata sobre Deus, que trata sobre o pecado, que trata... Não. Isso aí está em toda a Bíblia. Não tem um capítulo específico, um livro específico sobre um tema. Não. Então, nos relatos históricos, ali nós temos lampejos, flashes dos atributos de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a natureza humana, sabe? Então, nos discursos proféticos, nas profecias, encontramos, quer dizer, tudo aquilo que nós aprendemos na teologia sistemática, sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o ser humano, sobre a igreja. Temos tudo isso na Bíblia. Tudo isso na Bíblia. Só que essa sistematização que nós temos hoje, isso é do tempo. Isso não veio assim por obra e graça do Espírito Santo. Não veio assim do dia para a noite. Isso aí começou com a apologética, com a apologia. Os apologistas da igreja, Justino Marto, Tertuliano, Aristides, sabe, Quadratus, esses homens que defenderam a verdade cristã, tanto diante dos judeus como diante das autoridades romanas, diante da sociedade. Então, esse debate foram nesses debates que surgiram o embrião daquilo que hoje nós chamamos de teologia sistemática. Irineu de Leão foi um grande apologista também, morreu no ano 212 também. Agostinho de Hipona já estruturou melhor. Até que hoje nós temos aquilo que chamamos de teologia sistemática. Mas nós não encontramos isto na Bíblia. Encontramos todos aqueles temas na Bíblia, mas de maneira espalhada em toda a Bíblia. Por exemplo, Deus está desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo final de Apocalipse. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, você vê. Aí o credo dos apóstolos já começa assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, isso é uma interpretação precisa e autorizada da Escritura. Quer dizer, uma frase curta está dizendo muita coisa. Como disse Paul Tillich, que essa frase foi uma muralha que o cristianismo levantou para se proteger da idolatria e do paganismo. Entendeu? Por quê? Tudo isso está na Bíblia. Entendeu? Agora, para entender
uma pessoa para entender que Deus, seu Pai, é criador de todas as coisas, ele vai ler a Bíblia, vai ter que interpretar, não é isso? Aí ele vai ler em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, aí já sabe que Deus é criador. Mas para saber que Deus é Pai, ele vai ter que continuar lendo. Então, para interpretar isso. Então, os credos já resumem, já trazem essa interpretação concisa. Então, o credo são cinco os credos chamados credos gerais. Muitos chamam de credos universais, outros chamam de credos ecumênicos. Ecumênico por quê? Porque são credos que são aceitos por todos os ramos do cristianismo. Catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, protestantismo, as igrejas abissínia, armênia, siríaca, copta do Egito, etíope, são ramos do catolicismo que não têm vínculo com o Vaticano, mas que adotam esses credos, menos o credo de Calcedônia, que os monofisitas não aceitam o credo de Calcedônia, mas o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos, a sua redação foi concluída no V século, no ano 400 e alguma coisa. Mas ele é o mais antigo, porque no segundo século, um texto de Hipólito de Roma, um dos pais da igreja, datado do ano 190, já tem ali o credo dos apóstolos, mas que no seu texto está em forma de pergunta e resposta. Porque quando as pessoas aceitavam a Jesus e eram discipuladas para o batismo, então elas eram instruídas e elas respondiam aquelas perguntas. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Ele respondia sim. E seu Filho Jesus Cristo? Então aquelas afirmações do credo dos apóstolos, são 12 declarações ali, e durante muito tempo se acreditava que um dia depois da ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos se reuniram e cada um fez um pronunciamento desse. Um disse, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o outro, em seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Então, só que já se sabe, desde o período da Reforma, até antes da Reforma, que isso é lenda, isso não aconteceu. Embora todos reconheçam a antiguidade do texto. O credo dos apóstolos, sim, já existia no segundo século, e isso é ponto pacífico, ninguém questiona, mas essa ideia de cada um dos apóstolos ter feito um pronunciamento do credo, não é isso aí. Quando no século XII as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, não conheciam esse credo. Quando foi dito para o patriarca da igreja, o patriarca de Constantinopla, desse credo, não, mas isso não está nos Atos dos Apóstolos. Então veja que nem eles conheciam isso. Mas é um credo muito importante, é citado hoje as igrejas. O outro credo importante é o credo niceno, que é do ano 325, que incorpora os dizeres do credo dos apóstolos e enfatiza a divindade de Jesus. Porque o credo dos apóstolos ele é trinitário, porque se baseia em inúmeras passagens do Novo Testamento, que são passagens trinitárias, que mostram as três pessoas da Trindade no plano da salvação. Não somente as passagens que nós conhecemos, como do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Existem muitas outras passagens que apresentam a atuação das três pessoas da Trindade. E isso nunca foi problema para a igreja, os irmãos entendiam com clareza meridiana que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e isso nunca foi problema. Então, os credos da antiguidade, até os credos locais, porque esses credos, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo de Calcedônia e o credo de Atanásio, são os 5 principais credos primitivos, os credos do cristianismo,
eles são chamados de credos ecumênicos porque são aceitos por todos esses ramos do cristianismo. Então, o credo niceno foi o primeiro credo aprovado por um concílio, porque até então, é interessante entender isso, até então não existia um poder, uma autoridade centralizada. O cristianismo não tinha essa história do Papa, do Bispo de Roma, não, isso aí não procede. O Bispo de Roma ele tinha autoridade na sua diocese lá, na sua administração eclesiástica. Ele não tinha autoridade sobre todo o cristianismo, como os católicos pensam e ensinam isso hoje. Não tinham. Então, o que acontece? As doutrinas da igreja, elas eram regionais. Os concílios, o sínodo, um sínodo é um concílio regional. Então, as posições doutrinárias ali tinham validade naquela administração eclesiástica, não era uma coisa geral. Agora, o que aconteceu com o Concílio de Nicéia, que alguns criticam as seitas, não o cristianismo em si, o Testemunho de Jeová e os grupos unicistas, as seitas que falam que o concílio foi presidido por um rei pagão, não. Ele Constantino convocou o concílio porque não tinha uma autoridade centralizadora. Então, não adiantava os bispos se reunirem para tratar um assunto desse, que a resolução ia valer só ali, naquela região, e não no cristianismo em geral. Então, aí está a importância porque a decisão não foi dele, a decisão foi dos bispos. 318 bispos se reuniram para tratar do assunto. Qual foi a razão? Por que surgiu o credo niceno? Por causa da questão da divindade de Jesus. O cristianismo estava dividido. Foi a maior controvérsia da história da igreja. Aconteceu na cidade de Alexandria, no Egito. Estava dividido um grupo defendendo a doutrina arianista. Ario dizia que Jesus não é Deus, que Jesus é criatura, e estava realmente... E Constantino mandou Ósio, que era o seu, hoje chamaria de como seria o capelão, né? Hoje diria que seria o capelão do governo, um assistente espiritual do governo. Então, Ósio, que era de Córdoba, na Espanha, desempenhava esse papel. Então, Constantino mandou Ósio ir até o Egito, até a Alexandria, para resolver o problema, porque a divisão da igreja também tinha impacto político, porque Constantino tinha conseguido uma grande vitória e tinha unificado o império, porque estava em divisão. Então, tinha acabado de unificar o império e agora a igreja com dois grupos, um grupo defendendo a tese de Ario de que Jesus não é Deus e outro grupo defendendo a tradição apostólica. Então, Ósio quando ele chegou lá, foi isso aqui não é tão simples assim, não. Ele voltou e falou, olha, o assunto é profundo, muito profundo, não dá para resolver assim, não. Tem que conversar com os bispos, toda parte. Então, ele convocou esse concílio. A cidade se chama hoje Iznik, fica na Turquia. A cidade de Iznik, que na época se chamava Nicéia. Então, foi em junho do ano 325, 318 bispos participaram dessa reunião, e o tema central qual foi? Foi a divindade de Cristo. Então, aí foi redigido esse credo, 316 bispos assinaram, somente 2 bispos que não assinaram, e eles foram para o exílio, né? Era muita democracia na época, né? Não aceitou, vai expulso, vai embora. Né? Então, 2 bispos que não assinaram o credo foram para o exílio, mas depois voltou tudo atrás. Constantino voltou atrás, o arianismo voltou a ganhar espaço,
De modo que Jerônimo escreveu o seguinte, abre aspas, o mundo despertou de um sono profundo e quando acordou viu que era arianista, porque o arianismo ganhou força depois, e depois Atanásio foi advertido 5 vezes e ele defendia a tradição apostólica, a trindade, a divindade de Jesus, de modo que o arianismo foi derrotado muito bem. Então, o credo niceno surgiu para a defesa da cristologia bíblica. Muito bem. Só que o credo, que esperava ser um ponto de chegada, na verdade, tornou-se um ponto de partida, por 2 razões principais. Primeiro, porque o credo ele termina na terceira parte, aqui na declaração de fé tem aqui os 5 credos ecumênicos. Então, o credo diz o seguinte, no final, o credo diz assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Veja, irmãos, é uma síntese muito importante. Aqui resumiu a Bíblia em poucas palavras. Falou de Deus, falou de Jesus Cristo, falou do Espírito Santo, falou, se usar o nome Trindade, fala da Trindade, fala da salvação, fala da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, fala da sua vinda, fala da ressurreição dos mortos, sabe? Um resumo. Aí veja só, aí a terceira cláusula diz o seguinte, creio no Espírito Santo. Mas não falou nada a respeito do Espírito Santo. Simplesmente creio no Espírito Santo. E daí? Quem é o Espírito Santo? Então, esse foi um ponto. O Espírito Santo ficou sem definição. O outro ponto é que aparece a palavra aqui, nesse credo, que não é uma palavra bíblica. Fala o seguinte, não, isso aqui eu estou falando do credo dos apóstolos. O credo niceno, que trata da mesma coisa, e diz o seguinte, né? E também no Espírito Santo. Quer dizer, as mesmas palavras do credo dos apóstolos vêm aqui no credo niceno. Mas o credo niceno diz o seguinte, segue a mesma coisa, cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, está falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Está na página 218, a página 218 da Declaração de Fé. Aí continua. E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância. Aí aqui está entre colchetes, homoousios, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, e por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e também no Espírito Santo. Então veja que segue a mesma linha do credo dos apóstolos, só que fala aqui que o Filho é consubstancial com o Pai. A palavra homoousios, quer dizer da mesma natureza. Homo, que é de onde vem a palavra homologação, né? Homo quer dizer igual. E ousios, do verbo ser em grego, sabe? De onde vem a palavra
ontologia, vem daí, tá? Ontos. Então, homo quer dizer mesma natureza, consubstancial. Então, consubstancial com o Pai. Então, o que acontece? Os opositores da fé nicena criticavam o credo como unicista, de sabelianista. Falavam que era a doutrina sabelianista por causa da inclusão dessa palavra homoousios. Então, aquilo que se esperava ser um ponto de chegada, na verdade, tornou-se um ponto de partida, porque os debates continuaram por duas razões agora. Uma era a falta de definição do Espírito Santo. E havia muitas doutrinas equivocadas sobre o Espírito Santo. Surgiu nesse meio tempo a doutrina, o triteísmo. Ablábio era triteísta, falava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três deuses. Um grupo da cidade de Temuz, no Egito, dizia que o Espírito Santo era um anjo. Então, Eustáquio de Sebaste liderava um grupo chamado pneumatomacianos. Pneuma, vocês sabem, quer dizer espírito, e marroma em grego quer dizer falar mal. Os pneumatomacianos eram os grupos que falavam que não aceitavam a personalidade do Espírito Santo e nem a sua divindade. Então, eram debates que surgiam nos 50 anos depois do credo niceno, foram 50 anos cruciais para a doutrina da Trindade. Então, o que acontece? Surgiram os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, são os três pais capadócios, são chamados grandes capadócios. E antes dele, Atanásio, porque Atanásio morreu no ano 372. Atanásio deixou definida a doutrina da Trindade. Muito bem. E aí o que acontece? O imperador Teodósio convocou um concílio no ano 381, e esse concílio elaborou o credo niceno-constantinopolitano. E esse credo foi importante, e é o mais importante de todos os credos da cristandade, porque nesse credo, aí sim aparece a divindade do Espírito Santo, e eles tiraram a palavra homoousios. Se o problema era essa palavra, que era uma palavra filosófica, que não estava nas Escrituras Sagradas, então eles mantiveram como se diz, a divindade de Jesus, como diz aqui, Jesus da mesma natureza, o Filho da mesma natureza do Pai, mas se usar o termo homoousios. Muito bem. Aí, veja só, aí ele fala assim, o credo niceno-constantinopolitano, reendossa, reforça tudo aquilo que está no credo niceno, com alguns detalhes importantes, mas quando chega no Espírito Santo, ele fala o seguinte: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Agora sim, agora tem uma definição do Espírito Santo, sobre a natureza do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Aí fechou. Então, esse credo definiu de uma vez para sempre a doutrina da Trindade. Então, ela é muito importante. Agora, o credo de Calcedônio surgiu para resolver um problema. Foi no Concílio de Calcedônia, no ano 431. Calcedônia é hoje um bairro de Istambul, na Turquia, mas foi o local onde esse concílio aconteceu. E era uma resposta a três heresias que surgiram naquele período. Surgiu o nestorianismo, surgiu o apolinarianismo
que surgiu o monofisismo. Apolinário dizia que a alma de Jesus é do Logos. Era uma heresia tremenda. Porque se Jesus é o perfeito homem, e a Bíblia diz, Jesus Cristo homem, porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, e outras inúmeras passagens que mostram a humanidade perfeita de Jesus. Apolinário, que foi bispo de, acho, da Laodiceia. Ele era de Laodiceia. Então, e ele dizia que Jesus, a natureza de Cristo, continha o espírito, o corpo, mas não tinha alma. Que a alma de Jesus era o Logos, o Verbo. Então, a igreja não aceitou essa doutrina de apolinário. Então, seus seguidores eram chamados de apolinarianistas. Então, e na história, dizia que a natureza humana de Cristo e a natureza divina eram duas pessoas. Assim como marido e mulher são uma só carne, da mesma forma, a natureza humana e a natureza... Veja só, esse ensino, hoje em dia, nem todo mundo aceita mais isso. Porque uns acham que Nestório foi acusado injustamente, que ele foi caluniado, porque o grande desafeto de Nestório era o então bispo de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Porque a desavença, porque Nestório discordava do termo Theotokos. Theotokos, que literalmente significa portadora de Deus. E Cirilo de Alexandria falava mãe de Deus, que a Igreja Católica usa até hoje. Está errado essa. Então, e Nestório dizia, não, Deus, se Deus é eterno, ele não pode ter mãe. Então, se Maria é mãe de Deus, então quer dizer que ela existia antes de Deus. Não faz sentido. Então, o que Nestório dizia que Theotokos, o termo significa portadora de Deus, e não mãe de Deus. Mas aí houve essa discussão e Nestório foi intimado para se apresentar e se explicar no concílio de Éfeso, no ano 431. Só que aconteceu o seguinte, quando Nestório chegou em Éfeso para o concílio já tinha terminado, ele já tinha sido julgado, condenado e sentenciado. Quer dizer, ele não teve direito de defesa. E foi para o exílio. Então, essa doutrina é chamada nestorianismo, mas não se sabe se realmente ele ensinou isso. Porque no século XIX foi encontrado os escritos de Nestório no Egito, na área onde ele viveu, e foi examinado e seus ensinos, seus escritos mostram que a doutrina cristológica dele é a doutrina cristológica da igreja, a tradicional, defendida pelo cristianismo. Então, o que acontece? Uns dizem que ele revisou o pensamento dele e reconsiderou. Outros dizem, não, é que ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado. Por que ele não teve direito de defesa? Porque quando ele chegou, o concílio já tinha terminado e já estava condenado. Então, mas, de qualquer forma, o nome, o termo nestorianismo prevalece até hoje, mas não se sabe se realmente ele ensinou isso. Mas essa doutrina existe, muito bem. E a terceira é o monofisismo, que fala que a natureza humana de Cristo e a natureza divina se amalgamaram. Então, Jesus tem uma natureza só, isso se chama monofisismo. Monos quer dizer único, e física quer dizer natureza. O monofisismo é a doutrina de uma só natureza de Cristo. Quer dizer, Jesus, não é totalmente Deus e nem plenamente humano. É uma coisa, uma mistura. Então, isso foi definido em Calcedônia. Então, o credo de Calcedônia focaliza isso. Fala que há em Jesus duas naturezas distintas e intactas numa mesma pessoa.
Jesus é 100% humano, 100% divino, 100% homem, 100% Deus. Muito bem. Então, só que as igrejas, Abissínia, Etíope, Cópita, Siríaca, essas igrejas não adotaram a formulação do Calcedônio. Somente essas igrejas monofisitas, ok? Então, e finalmente o credo de Atanásio, que é o credo mais longo, trinitário, usa o termo trindade, tem 44 artigos de fé. Foi produzido por volta do ano 500 por um autor desconhecido, mas o pensamento de Agostinho de Hipona, que está no seu livro sobre a Trindade, é o conteúdo do credo de Atanásio. Então, são esses 5 credos que são, vou repetir, interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Como eles são curtos e eles são genéricos, por isso que se enquadra em todos os ramos do cristianismo. A parte o credo de Calcedônia, que Calcedônia reflete realmente o pensamento do credo dos apóstolos, do credo niceno, credo niceno-constantinopolitano, só que tem essa cláusula que trata das 2 naturezas intactas e distintas de Cristo. Muito bem. Então, o que acontece? A importância, veja, os credos surgiram, foram produzidos, qual o propósito? A definição, interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Muito bem. Então, o objetivo, instruir a igreja, proteger a igreja das heresias, das seitas, e preparar o povo para o batismo, para que eles tenham uma visão, um resumo das Escrituras Sagradas. Muito bem. Então, agora, nós vamos, na próxima palestra, nós vamos falar da confissão de fé, e aí vamos entrar direto na declaração de fé. Aí nós vamos fazer o levantamento da doutrina da Assembleia de Deus, os primeiros rudimentos da confissão de fé. O título é Declaração de Fé. Declaração de fé. Mas, na verdade, é uma confissão de fé, que é um credo mais elaborado, mais abrangente e mais específico para as Assembleias de Deus. Ok? Então, meus irmãos, eu acho que eu paro por aqui, porque são 9 horas, eu acho que está na hora de parar um pouco, né? Então, já são 9 horas, e me coloco